irmãos e irmãs, graça e paz, boas-vindas a todos e todas para mais um culto de louvor, de adoração, de pregação da Palavra de Deus. Que através deste culto a sua vida seja fortalecida, sua vida seja abençoada e também, se for necessário, transformada pelo poder de Deus, mediante a sua palavra, mediante a ação do Espírito Santo, aquilo que só Deus pode fazer em nossas vidas. Eu quero convidar você para, neste momento, acompanhar a leitura do texto da Palavra de Deus no livro dos Salmos, o Salmo 90, a partir do versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos têm afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Este mês de outubro, e justamente na semana em que nós celebramos o Dia da Criança, nós temos a oportunidade de celebrar diante de Deus. Nós temos a oportunidade, como igreja, como família, nos reunirmos na presença de Deus. E a palavra de Deus diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E diz também: aos teus servos e as tuas servas apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Então, que as nossas crianças, sejam filhos, sejam netos, sejam bisnetos, que sejam vistas crescendo em estatura e em graça diante do nosso Deus, e que as obras do nosso Deus, que elas apareçam aos nossos filhos, aos nossos netos, e que essas crianças cresçam diante de Deus, e que a vida delas seja para a glória do nosso Deus. Nós vamos cantar, e eu convido você para cantar juntamente o hino de número 144, Palavra Vivificante. Quero ouvi-las ainda uma vez. Essas palavras de vida narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida. Elas vêm de cima, têm de Deus a estima, que alegres são essas palavras de vida. Cantemos louvando, cantemos adorando ao nosso Deus. Ele é digno, ele merece. Jesus Cristo, Salvador, pela
Essas palavras de vida é salvador do pecador. Belas palavras de vida, Ele é força e graça, seus fiéis conhecem. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, com as nossas vidas. Nos achegamos a Deus contritos, porque temos consciência de que somos pecadores e pecadoras, mas mediante a Tua graça, Senhor, nós nos aproximamos e percebemos o Senhor grande, o Senhor majestoso, o Senhor como um Deus fiel, um Deus que tem cuidado de nós e que tem dado sustento às nossas vidas. Alcança, Senhor, neste momento, cada família, cada lar, cada vida, ó Deus, toca os corações, testifica, Senhor, a Tua graça, a bênção, Pai, de que nós podemos estar na Tua presença, com as nossas vidas, ó Deus, e que o Senhor pode nos tocar, ó Deus, conforme o Teu propósito e conforme, ó Deus, a riqueza da glória que o Senhor tem para as nossas vidas. Seja sobre nós, ó Deus, a Tua graça, nos abençoe e nos conduza, Senhor Deus, neste culto, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E ainda quero convidar você para novamente abrir a sua Bíblia agora na Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus, capítulo 4, nós vamos ler os versículos 14 a 16, que diz assim: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Nós temos aqui o convite para nos aproximarmos de Deus mediante o sacerdócio de Jesus, aquele que nos apresenta diante do trono da graça de Deus. Este sumo sacerdote que adentrou os céus, e é nele que nós devemos confiar e conservar nele a nossa confissão, sabendo que ele nos conhece, sabendo que ele se compadece das nossas fraquezas, porque também em tudo foi tentado. Ele, sem pecado. Nós, pecadores e pecadoras, mas mediante a graça de Deus, somos apresentados por Jesus diante do trono da graça, para que nós possamos encontrar graça, para que nós possamos encontrar misericórdia da parte do nosso Deus. Então aproveite este momento agora, confesse a sua fé em Jesus como seu único e suficiente Salvador e entre por esse caminho na presença de Deus. Através, com Jesus, Ele te apresentando diante do trono da graça. Nós, reconhecendo que somos pecadores e pecadoras e pedindo ao Senhor que nos perdoe, que nos renove, que nos fortaleça nessa disposição de estarmos diante dele com toda a nossa vida. Tenha agora o seu momento de oração individual, falando com Deus sobre a sua vida, sobre os seus pecados. E deixe Deus tocar com a graça que Ele tem, com a misericórdia que Ele tem, em nome de Jesus. Pai, nós reconhecemos que somos pecadores e pecadoras e que por nós mesmos nós não temos como nos aproximar. Mas mediante Jesus, o autor, o consumador da nossa fé, este grande sumo sacerdote da casa de Deus, que nos conduz e que nos leva à tua presença. Ele que foi tentado em tudo, mas sem pecado, compreende as nossas fraquezas
E, ó Deus, que o Senhor possa nos perdoar, nos purificar, nos fortalecer e nos levantar, ó Deus, em força para darmos testemunhos e para darmos testemunho e vivermos a nossa vida na Tua presença. Abençoa cada vida, abençoa a Tua igreja, nos fortalece, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. E para esse momento ainda, fechando aqui o nosso momento de confissão, trazemos o último versículo lido do Salmo 90, o versículo 17, que diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós a obra ou as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que Deus abençoe, que Deus confirme sobre a sua vida a graça que Ele tem, a bondade que Ele tem e a alegria que Ele tem em nos acolher diante dele, nos purificar, nos fortalecer, nos levantar em verdadeira adoração. Nós ouviremos agora os nossos avisos e logo após nós estaremos em atitude de louvor, louvando ao Senhor com o nosso cântico, com a nossa adoração. E também temos a oportunidade de dedicar diante de Deus as nossas ofertas, os nossos dízimos. Nesse tempo, nós acabamos desenvolvendo mais ainda o hábito de fazer a transferência para a conta da igreja. Isso tem sido bem mais fácil, bem mais prático, mas no culto é o momento em que nós dedicamos diante de Deus o nosso compromisso, a nossa disposição. É o momento em que nós afirmamos a nossa gratidão pela provisão que Deus tem dado. Mesmo em fragilidade, nós reconhecemos a graça de Deus abundante nas nossas vidas. E nós afirmamos que confiamos no Senhor. Todo o bem que nós precisamos, todos os recursos que nós precisamos, vem do nosso Deus. Ele é a fonte de todas as bênçãos. Então é momento de dedicar, é momento de ofertar diante do nosso Senhor, não apenas recurso financeiro, mas especialmente dedicar a nossa vida, a nossa disposição para sermos testemunhas e para honrarmos o nosso Deus com a nossa vida. Vamos fazer isso e louvando ao Senhor. Logo depois o nosso pastor Silas fará a ministração da palavra de Deus e conduzirá também os momentos finais aqui do nosso culto. Deus abençoe, irmãos e irmãs. Graça e paz, irmãos e irmãs, boa noite. Para a nossa reflexão, o livro de Hebreus, capítulo de número 4, versículos 12 a 16. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Vamos orar?
Que a graça e a misericórdia e o amor do Deus Trino abra corações e mente para compreender sua mensagem nessa noite. Amém. Qual é a relação que você tem com a Bíblia? Você tem o hábito de ler todos os dias, de ler uma vez na semana, somente nos cultos, ou então apenas quando as coisas não estão indo bem com você? Não existe o certo ou o errado, mas o desejável é que tenhamos uma relação de intimidade com a palavra de Deus. A leitura bíblica pode até parecer complicada. Então, nós precisamos encontrar alguém que nos ajude a entendê-la, de preferência que seja alguém da mesma fé que a nossa, ou então mesmo até o pastor ou a pastora. E isso me faz lembrar o encontro que Felipe teve com o funcionário etíope. Felipe, ao ouvir a leitura que o funcionário fazia do livro do profeta Isaías, pergunta se ele entendia o que lia. O etíope então respondeu: como posso entender se ninguém me explica? Felipe é convidado e sobe na carruagem a fim de explicar o que dizia o texto do profeta Isaías e a relação com a obra salvífica de Cristo Jesus. Esse relato se encontra no livro de Atos, capítulo 8, versículo 26 a 40. Após receber a explicação, e movida pelo Espírito de Deus, o etíope diz a Felipe que ele queria ser batizado e o seu desejo se concretiza. Ele é batizado e sua vida é transformada. Diz o texto que o funcionário etíope segue viagem cheio de alegria. Sim, a palavra de Deus é poderosa em nossa vida, em nossa igreja, em nossa sociedade. Porém, a palavra de Deus, que temos acesso por meio da Bíblia, por vezes não é aceita, não é bem-vinda. Exemplo de que ela não é bem-vinda é a vida e obra de Jesus. Jesus, por não ser compreendido como o próprio Deus e como manifestação da mensagem do reino de Deus, é perseguido, preso e morto. A palavra de Deus é contrária às formas de exclusão, ódio, injustiça, desrespeito com a pessoa economicamente frágil. A voz de Deus chama para o arrependimento, oferece a graça como presente de reconciliação, desafia para uma nova vida. Vejam só, a palavra de Deus em nossa vida se manifesta como aconteceu com o funcionário etíope. A voz de Deus quer agir em nosso coração. Agir a fim de que a nossa vida, os nossos costumes, as nossas práticas, o nosso jeito de nos relacionarmos com os nossos semelhantes e com a criação sejam sinais visíveis do que o Espírito Santo tem a nos dizer e que habita em nós. Mas diariamente lutamos com a nossa velha pessoa, o pecado que ainda exerce influência em nossa vida, e todo momento o maligno busca espaço para atacar. Porém, se nossa vida está baseada na palavra de Deus e na oração, temos nelas a força para lidar com os momentos de tentação. E o Espírito de Deus nos ajuda nas horas de tormento. Outra coisa, a palavra de Deus na igreja surge a partir da palavra criadora de Deus, que ao enviar o Espírito Santo encoraja, anima, fortalece e desafia
os discípulos a saírem do cenáculo para a missão. A palavra de Deus, no seio da comunidade, também é palavra que repreende as formas de conflito, os discursos e práticas de exclusão, chama a reconciliação e desafia para a caminhada conjunta. A igreja que vive a partir da voz de Deus é a igreja que não busca anestesiar-se das dores do distanciamento, mas cuida dos ferimentos a fim de buscar a libertação e a vida digna. E por fim, a palavra de Deus na sociedade. Quando falo da palavra de Deus na sociedade, não tenho a intenção de fazer como alguns fazem, defender um Deus acima de todos. Afinal, a Constituição brasileira diz claramente que o Brasil, enquanto Estado, é um país onde todas as religiões podem viver em harmonia. Na verdade, falam de Deus que vem a partir de baixo, um Deus que se revela em nossa sociedade tão doente, carente e machucada. A palavra de Deus na sociedade é a palavra que transforma a vida. Afinal, temos um sumo sacerdote, ou seja, Jesus Cristo, que de uma vez por toda entrou no Santo dos Santos e se ofereceu como sacrifício vivo, a fim de que os nossos pecados fossem perdoados. Portanto, somos libertos pela graça de Deus, mas comprometidos com o mundo que nos cerca. A voz de Deus na sociedade é a palavra que mudou o jeito de ser da comunidade. E por isso é palavra que muda as relações que criamos em sociedade. Talvez você possa pensar que isso seja impossível. Porém, não se esqueça, para Deus, nada é impossível. Permita que a voz de Deus ressoa em seu coração, em sua mente. Permita a voz de Deus trabalhar na vida da igreja e assim tornarmos, nem que seja apenas na nossa casa, uma sociedade onde Deus habita. Ali, na sua casa, na minha casa, será um princípio do reino de Deus. Amém? Vamos cantar? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente. Isso eu falo a toda a gente, pois Cristo me deu seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver.
mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Bonito cântico, não? Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Senhor Deus, nós te agradecemos por este culto e pela palavra revelada a nós. Ajuda-nos a perceber o nosso chamado. Ajuda-nos a engajar mais pela tua causa. Ajuda-nos a perceber que nascemos com um propósito muito maior do que o simples fato de viver para garantir sustento e bem-estar nesta vida, mas que fomos feitos para reconhecer quem tu és e anunciar a tua vontade. Ajuda-nos a perceber que o bem-estar se concretiza de forma plena quando nossa vida está nas tuas mãos e quando tu, através das nossas vidas, pode fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Querido Senhor, ensina-nos e motiva-nos pelo teu Santo Espírito a ser profetas anunciando o teu amor. Deus de amor, também queremos lembrar com carinho de todos os aniversariantes desse mês, clamando a ti que tua bondade se manifeste na vida de cada um deles e pedimos que os guarde em teu amor. Intercedemos pelos doentes, os enlutados, os que sofrem, se sentem preocupados em situações difíceis. Tu és o Senhor de cada um deles. Tu podes curar, consolar, dar paz, fortalecer e animar a cada um. Nós confiamos em tuas mãos bondosas, Senhor, mãos seguras e poderosas. Que, acima de tudo, nenhum desses queridos, lembrados, e nenhum de nós aqui reunidos, que percamos a esperança em ti, mas que estejamos abertos para sentir o teu amor. Intercedemos ainda pelas autoridades do nosso país, estado e cidade, que eles governem para o bem do povo. Cuida e orienta também a nossa Igreja Metodista em todo o território nacional. Também os trabalhos da nossa igreja e das outras igrejas irmãs na fé. Que todos trabalhem para a honra e glória do teu nome. Que sempre possamos em unidade caminhar, visando o que de fato é essencial. Assim, Deus Salvador, entregamos tudo nas tuas mãos, na certeza que tu ouves a nossa oração e que irá respondê-la conforme a tua santa vontade. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebamos a bênção. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Sigamos sempre em frente. Sigamos em paz, servindo o Senhor com gratidão e alegria. Tenham todos uma boa semana e até domingo que vem. Um abraço.